vive e reina para todos sempre, amém? Revendo algumas carinhas abençoadas, alguns irmãos, algumas irmãs. Tem pessoa que parece que anda tomando formol, não envelhece, né? Os anos passam, e como passam, né? Ontem eu estava vendo o Facebook, ele nos lembra algumas coisinhas, quando você posta, né? Eu estive aqui há 3 anos atrás, pastor William, demorou, é dia 12 de fevereiro de 2019, no culto da família, o Facebook me lembrou ontem, né? Mas é uma alegria estar aqui nessa manhã, para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, sermos edificados nesse primeiro culto da família do ano de 2022, amém? Trago um abraço ali da quarta igreja presbiteriana renovada de Aparecida de Goiânia, na pessoa do pastor Benjamin, a irmã Irene e toda aquela liderança, amém? Abra sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós leremos 3 textos nessa manhã, 2 deles estão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo de número 4, quem encontrar pode colocar-se em pé mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 1, os versos 4, 5 e 6. Amém? Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Um pouco mais à frente, o capítulo 5, é um texto paralelo a esse, capítulo 5, verso 9, Apocalipse 5, verso 9 e 10, que dizem assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje esse é o culto da família, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, acerca de propósitos. A pastora Vanessa estava falando ainda há pouco sobre o propósito, entendermos o nosso propósito. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é propósito? O que é propósito? Propósito, segundo o dicionário, são as intenções, os desígnios, aquilo que se tem intenção de realizar. E como cristão que somos, nós devemos pensar acerca dos nossos propósitos pessoais, sim, mas dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus, o propósito do reino de Deus. Quais seriam os propósitos de Deus para nós? Quais seriam os propósitos supremos de Deus para nós? E quando eu penso acerca disso, eu tenho que aplicar isso. Eu como indivíduo, eu como família, eu como igreja, eu como parte da sociedade. Qual seria o propósito de Deus para nós? Por algum tempo eu questionei na minha vida: por que Deus não arrebata o crente e o leva para o céu logo após a conversão? O nosso propósito máximo é ir para o céu, é estar na presença do Senhor. Então a pessoa ouvia o evangelho, cria no evangelho e pronto, já ia. Para que ficar aqui? Sendo que o melhor está por lá, né? É algo que nós devemos questionar. Por que nós vamos ficando por aqui? Você já se perguntou por que você não morreu nessa pandemia? Glória a Deus por isso. Você já perguntou? Muitas pessoas foram. Alguns de nós perdemos familiares, alguns de nós perdemos amigos, pessoas próximas de nós, e nós estamos aqui, glória a Deus. Se Deus permitiu que você e eu continuássemos por aqui,
por mais um período. Alguns, quem sabe, vão ficar aqui mais 50 anos, mais 70 anos, não sabemos, mais 30, não sabemos, mas estamos por aqui. E enquanto estamos por aqui, por que que Deus permitiu que você e eu continuássemos vivendo? É algo que nós devemos questionar, certamente, porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Por que ficar aqui se Ele exatamente Ele quer que nós fiquemos aqui? Entender o nosso propósito, queridos, é achar o significado da nossa vida. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós encontramos o significado da nossa existência. Pessoas que não vivem propósitos perdem o sentido da vida. As pessoas acordam: para que eu existo? Qual que é a minha função na minha casa? Qual que é a minha função na igreja? As pessoas perdem a motivação quando elas não entendem os seus propósitos. Muitos não entendem os seus propósitos e não acham o significado da sua vida e da sua existência, infelizmente. Muitos vão chegar à idade adulta e não entendem o propósito de suas vidas. E outros já estão na terceira idade e se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Qual o propósito da minha vida? Mas outras pessoas, por algum tempo, infelizmente, tiveram propósitos bem definidos, mas depois se perderam nos propósitos. Já conheceu aquela pessoa que já foi tremendamente usada por Deus? Nosso fulano era tão usado por Deus, na igreja, no ministério, e hoje não faz mais nada. Aposentou, dependurou a chuteira, né? Não quer mais viver o propósito de Deus. Algumas pessoas falam assim: até quando eu vou viver o propósito de Deus? Até o seu último suspiro. Lembra quando Moisés escreveu o Salmo de número 90? Que ele diz que a vida do homem pode ir aos 70 e aos 80, e o que passar disso é enfado e canseira. Ele estava falando da sua experiência pessoal como indivíduo, e ele achou que a vida iria só até os 70 e 80, e é interessante que Moisés é um excelente exemplo, para a gente falar sobre propósito, porque Moisés ele viveu 120 anos, e a vida de Moisés se subdivide em 3 partes, de 40 em 40 anos, os primeiros 40 anos de Moisés, foi aquele período que ele achava que era alguém, criado ali nos palácios de Faraó, um homem culto, um homem estudado, um James Bond da vida, treinado para matar, né? Tanto é que quando ele viu uma injustiça, ele foi lá e matou o egípcio, alguém que era treinado nas lutas, nas artes marciais, alguém que se achava, eu sou, eu posso e eu faço. E depois desse episódio, foi por volta dos 40 anos, ele teve que ir para o deserto. Aquela pessoa com todo o gabarito que tinha, que era Moisés, ele achava que era alguém até os 40 anos, ele foi para o deserto para perceber que não era ninguém. Lá ele entendeu que não era ninguém, foi cuidar de gado. Pensa um cara formado em Harvard e cuidar de gado, nada contra, né? Mas mexer ali, correr atrás de bezerro, de cordeiro, alguém com aquele gabarito todo. Esse era o Moisés, criado no palácio, foi viver 40 anos no deserto, percebendo que não era ninguém. E ele pegou e chegou a essa conclusão: a vida do homem chega aos 70 e 80 anos, e é enfado e canseira. Mas aos 80 anos, Deus chama Moisés. E os próximos 40 anos são os melhores anos da vida de Moisés. Se você acha que já chegou na terceira idade, acabou, posso dependurar a chuteira, olhe para Moisés. Tem muita coisa boa ainda, Deus pode fazer muito através da sua vida, até mesmo na terceira idade. E Moisés, depois dos últimos 40 anos, foi como Deus pega um ninguém e faz dele um alguém. Entendeu? Os primeiros 40 anos ele achava que era, os próximos 40 ele achava que não era, ele percebeu que não era ninguém, e os últimos 40 anos, como Deus faz de um ninguém, um alguém. Esse foi o Moisés, que entendeu os seus propósitos, os propósitos de Deus para sua vida, e que viveu de forma intensa esses propósitos. Então, queridos, propósitos definem a nossa conduta, propósito define a nossa postura em relação a tudo que acontece. Jesus, no seu ministério, ele deixa bem claro que ele sabia por que ele veio. Ele falou em João capítulo 8, verso 14, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Ele tinha propósito bem definido.
Paulo também, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 14, ele também deixou bem claro os seus propósitos pessoais e ministeriais. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, queridos, Deus tem propósitos bem definidos para a humanidade. Deus tem propósitos bem definidos para a família. Deus tem propósitos bem definidos para o indivíduo. E nós temos que entender, e o que nós precisamos fazer é alinhar os nossos propósitos, que nós temos propósitos pessoais, exatamente com os propósitos de Deus, para que eu possa viver no centro da vontade de Deus. Voltando à pergunta, quais seriam os propósitos eternos e supremos de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na sociedade? Primeiro nós precisamos entender, queridos, o nosso chamado, o nosso propósito, nós precisamos entender o papel da cruz de Cristo. Entender o propósito cristão tem que começar, não tem como eu entender o meu propósito sem entender o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Aliás, Paulo, ele, por exemplo, quando ele escreve aos Romanos, ele gasta 11 capítulos para trabalhar e para relatar de forma doutrinária o que Cristo fez pela igreja, para depois falar, a partir do capítulo 12, qual que é o propósito da igreja. Então eu preciso fundamentar, entender o papel da cruz, o que Cristo fez por mim, para que eu possa entender o que eu preciso fazer por Ele e para Ele. E queridos, esse texto que eu li aqui de Apocalipse, ele fala sobre a cruz de Cristo, que Jesus, ele morreu, ele nos comprou com o sangue. Tanto o texto de Apocalipse 1, quanto o texto de Apocalipse 5 vai falar sobre isso. O verso 9 do capítulo 5 vai dizer, porque foste morto, a parte B, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Olha o que o escritor vai dizer. Ele vai dizer o que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, e através do seu sangue, Ele nos comprou para Deus, de todos os povos, línguas e nações. Esse povo somos nós. E para o nosso Deus, aí ele vai falar sobre o propósito, no verso 10 do capítulo 5 de Apocalipse. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Preste atenção, queridos. Quando eu entendo o Evangelho, quando eu entendo o papel da cruz, quando eu entendo o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, porque o papel da cruz é o papel central do Evangelho. É impossível viver o cristianismo sem entender o que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Precisamos entender exatamente o que Ele fez por nós. Ele nos libertou da escravidão, nos libertou de Satanás, nos libertou dos nossos pecados. Jesus na cruz do Calvário estava reconciliando com o Pai todos aqueles que creram no passado, no presente e creriam no futuro. Jesus estava pagando de forma plena, total e definitiva todos os nossos pecados. Ele estava nos chamando de volta para a sua presença, chamando de volta para a sua presença, quebrando toda maldição do pecado, perdoando os nossos pecados, restaurando a nossa sorte, nos regenerando, nos justificando, nos santificando e nos glorificando. Isso que Ele estava fazendo na cruz do Calvário. Ele estava morrendo a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida, a vida dele. Ele estava tornando-se maldição para que você e eu pudéssemos ser abençoados. Ele estava sentindo o inferno para que você e eu pudéssemos conhecer o céu. Olha que coisa linda, queridos. Ele estava esvaziando de si para que você e eu pudéssemos ser cheios da presença dEle. Ele estava garantindo o nosso passaporte definitivo para um novo céu e uma nova terra. Já imaginou o que Cristo fez por você? Tantas coisas boas, te abençoou, te dando vida, estando você morto nos seus delitos e pecados, te fez amado de Deus, te fez um salvo, te fez um liberto, te fez alguém digno, alguém que não era, que passou a ser. Tudo isso Ele fez por amor, porque te ama e com propósitos.
Então, quando eu entendo isso, queridos, diante disso, a pergunta que ele, diante de tudo aquilo que ele fez por nós o que ele espera de nós? Tem um hino antigo que traz essa indagação, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que ele espera de nós é exatamente pensar acerca de qual o nosso propósito nessa terra. E esse texto que nós lemos, querido, trata exatamente de forma resumida o que ele fez, e o escritor coloca o sacrifício de Cristo do lado do nosso propósito. Repita comigo: eu tenho que entender que eu fui chamado com um propósito específico: reinar. Olha que coisa interessante. Ele morreu, ele nos perdoou dos nossos pecados, nos comprou para Deus, é o verso 10 do capítulo 5 de Apocalipse. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você foi chamado para ser rei. Coisa boa, hein? Coisa linda. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus e reinar com Ele. A Bíblia fala que nós fomos colocados e assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós reinamos com Ele. A igreja tem que entender o seu propósito, a família tem que entender o seu propósito, o cristão, o indivíduo tem que entender sobre o seu propósito. Eu tenho que entender que Deus me chamou para reinar. Eu sou rei, eu faço parte do reino de Deus e eu sou um sacerdote do Senhor. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele te chamou. Mas ao mesmo tempo eu tenho que perguntar: como é que deve ser o nosso reinado? Tem alguns coaches por aí pregando, alguns pastores coaches, né? Mudando tudo a palavra de Deus, pregando o modelo mundano de reinado, pregando o modelo greco-romano de reinado, babilônico de reinado, reinar sobre os outros, fazendo que outros sejam subservientes, sejam súditos. Mas o reino de Deus, o modelo do reino de Deus é totalmente diferente do modelo deste mundo. Eu tenho que entender isso. O padrão de Deus não é o padrão do mundo. Eu não posso olhar para os impérios durante a história da humanidade, para a Síria, para o império greco-romano, para a Pérsia, olhar para os demais impérios e falar: não, esse é o modelo de reinado. Não. Jesus, por muitas vezes, ele falou que o seu reino não era deste mundo. E ao mesmo tempo ele trouxe ilustrações sobre como é que era o reino dos céus. É interessante que num texto lá em Marcos capítulo 10, Jesus tinha 12 discípulos, dos 12, 3 eram mais próximos. A famosa música Pedro, Tiago e João no barquinho. Desses 3, 2 deles, Tiago e João, um dia numa conversa com Jesus, pediu algo para Jesus. Jesus, quando o Senhor assumir o reino do Senhor, o Senhor pode fazer um favor para nós? Coloque um de nós, e parece que tem uma sensação que os dois chamaram Jesus para conversar em particular, né? Coloque um de nós à sua direita e o outro à esquerda. Queremos estar do ladinho do Senhor, queremos ser honrados, né? Além do mais, fazemos parte aqui dos mais íntimos. E fez então esse pedido para Jesus. E Jesus chamou os demais discípulos para junto de si. No capítulo 10 de Marcos, lá nos últimos versos, a partir do verso 42, ele vai dizer o seguinte, vai dar uma aula de reinado, e vai falar isso que eu acabei de falar para vocês. Jesus diz o seguinte: sabeis se os que são considerados governadores, os reinos deste mundo, os reis dessa terra, dos povos, como é que eles governam? Tem-nos sob o seu domínio. São pessoas que dominam, que subjugam, que querem extrair do outro a mão de obra, o dinheiro, o que for, a família. É assim que os reis reinam. E ele vai dizer: e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Aí ele vai começar a explicar como é que é o reino dele. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Jesus está dando uma aula de reinado aqui. E quem quiser ser o primeiro, vocês querem ser o primeiro? Um sentar à direita, o outro sentar à esquerda. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E ele aí vai aplicar a sua própria pessoa, porque Jesus não só ensinava. Lucas vai dizer em Atos dos Apóstolos que ele fazia e ensinava. Ele dava exemplo primeiro.
Jesus não era aquele pregador, aquela pessoa que fala assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, Jesus, ele fazia primeiro para depois ele ensinar. E ele vai dizer que, pois o próprio Filho do Homem, falando acerca de si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava dizendo exatamente isso. Quer reinar comigo? Entra na fila aí. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Vai entendendo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa. Tem um homem na Bíblia, queridos, que desde o Antigo Testamento, ele entendeu o que era reinar. Tanto é que ele foi considerado o maior rei de todos os tempos, o rei de Israel. Quando você fala sobre todos os reis de Israel, e foram 23 reis, todos os reis, tanto no período unido, quanto no período dividido, o maior deles chama-se Davi. Um homem que entendeu lá no Antigo Testamento, 1000 anos antes de Jesus vir, entendeu o que é reinar. E o escritor de Atos, Lucas, falando acerca dele, vai falar que o próprio Deus achou o filho de Jessé, que é Davi, um homem segundo o meu coração. Lá em Atos capítulo 13, o verso 22, que fará a minha vontade. Olha que coisa linda. Deus disse, é Deus que está dizendo, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Olha que coisa interessante, Davi foi um rei, que segundo a Bíblia, reinou segundo o reino de Deus, e não segundo o reino dos homens. Por isso que ele foi considerado o maior rei de todos os tempos, na história de Israel e de Judá. Então, queridos, lá no versículo 36, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, deixa o Apocalipse um pouquinho, o fim do mundo não chegou ainda, né? Volta cá para Atos, capítulo 13, o verso 36, olha o que vai dizer aí, Atos 13, 36, porque na verdade, tendo Davi, esse texto foi escrito no mesmo contexto, que falou que Deus achou um homem segundo o seu coração. Agora o escritor está explicando, por que ele foi segundo o coração de Deus? Porque na verdade, tendo Davi servido, repita comigo, servido, mas ele não era rei? Não são os reis que têm que ser servidos? Não é assim que funciona? Uma pessoa reina e todos os seus súditos, todos os seus subalternos lhe servem, mas não, Davi era rei, e olha o que o texto está dizendo, porque tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu corrupção, ou seja, serviu a sua geração, cumpriu o seu propósito. Se Davi tivesse lido Paulo, ele teria citado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cumpriu o seu propósito e morreu, é o que o texto está dizendo. Queridos, nós não sabemos ao certo onde está localizado o túmulo de Davi. Quem vai em Israel, sinto lhes informar, tem muita coisa que fala para turista lá que é mentira. Ah, aqui está o túmulo de Davi. Ah, eu visitei, não, é tudo mentira, um monte de coisa não é. Eles cogitam. Aí aquela parte que o grego comprou, ele quer falar que foi lá. Aí a parte que o romano comprou, ele fala que foi lá. A parte que o judeu comprou, fala que foi lá. E cada um quer vender o seu passaporte e ganhar dinheiro em cima. Mas hoje, com os estudos da arqueologia que nós temos, nós não sabemos onde fica precisamente o túmulo de Davi. Mas se nós soubéssemos, nós já poderíamos colocar uma lápide lá e sabíamos o que deveria ser escrito naquela lápide. Eis aqui o rei Davi, um homem que serviu a sua geração e cumpriu os desígnios de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Será que pode ser escrito isso na sua lápide? Quando você morrer? Uma mulher que serviu a sua geração e cumpriu a vontade de Deus. Um homem que serviu o seu povo, a sua geração, e cumpriu a vontade de Deus. E queridos, eu trouxe essa reflexão nessa manhã, nesse culto da família, para nós entendermos que isso que eu já falei para vocês, que nós somos chamados para reinar, mas não reinar segundo o mundo, reinar segundo o reino de Deus. Você e eu fomos compros, fomos salvos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, exatamente com esse propósito, para que Deus pudesse nos constituir reis,
reino e sacerdote para Deus. Esse é o propósito que Deus nos chamou. Então repita comigo: Deus me chamou para reinar. Aí a pergunta é: como reinar? Agora eu vou entender, nesse texto de Atos, capítulo 13, o verso 36, servindo. Como é que Davi reinou? O texto está dizendo aqui: porque na verdade, tendo Davi reinado. É o que o texto está dizendo aí. Porque na verdade, tendo Davi reinado. Só que o autor não colocou reinado. Tendo Davi servido. Olha que coisa linda, queridos. Quando eu entendo o meu chamado, que eu fui chamado para servir, eu estou começando a entender o que é o reino de Deus. Quando eu entendo o propósito pelo qual fui criado em todas as minhas relações, eu fui chamado para reinar, mas reinar de acordo com o reino de Deus, reinar servindo. Eu quero ser o maior, que eu seja o menor. Eu quero ser grande, que eu sirva os demais. Tem uma frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus disse, trabalhou sobre isso, que quem quer ser o maior, que seja o menor, ou seja, que sirva. E quando eu entendo isso, querido, eu tenho que entender que eu tenho que ajudar. Como eu posso? Como é que eu vou servir? Daqui a pouco eu vou trabalhar sobre os ambientes que nós devemos servir. Mas adiantando, como é que eu posso servir? Eu queria tanto servir, queria tanto ajudar na obra do Senhor. Ah não, mas lá na minha igreja já tem o pastor William que prega, já tem o presbítero Ívano, o Jabner que ministra na escola bíblica dominical, o Marco Aurélio, os demais aí, a irmã Ivanda que ora. Ah não, como é que já tem muita gente que canta? Pensa aquela voz bonita da Joana, mas o Cid, os demais irmãos do Ministério de Louvor, já está completo lá. Como é que eu vou servir? Queridos, preste atenção. Você tem talentos e dons que são só seus. Deus só deu para você. Dinheiro nenhum vai comprar esse dom e esse talento que você tem. Tem coisas que você faz que só você faz. Deus deu exclusivamente para você. E como é que Deus quer que você sirva? Exatamente com os seus dons naturais. Quando eu entendo que o reino de Deus é muito mais amplo do que só a igreja, que eu entendo que o reino de Deus é também família, que eu entendo que o reino de Deus também é sociedade, que o reino de Deus é também em todas as minhas relações, quer seja no colégio, na faculdade, no meu ambiente de trabalho. Quando eu entendo isso, Deus me chamou para que eu pudesse usar aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me deu, quer seja de dons naturais, quer sejam dons espirituais. Quando eu entendo isso e coloco isso à disposição, eu estou reinando. Está entendendo? Sabe aquele bolo gostoso que só você sabe fazer? Você passa a receita para outra pessoa, a pessoa não consegue fazer igual você. Não sei se é porque você não ensina o pulo do gato, né? Mas tem aquela forma que é só você. Quando você faz o melhor bolo e serve a sua família, você está reinando. Você está servindo. Quando você faz a melhor pamonhada da região, a melhor pamonha, e serve, e as pessoas, os clientes vão lá e gostam, você está reinando, você está dando o melhor de si, você está servindo. Eu tenho que entender que eu tenho talentos, eu tenho chamados, eu tenho dons que Deus me deu, e ninguém é igual a ninguém. Você nunca vai encontrar outra pessoa que canta que nem a Joana, que nem a Patrícia, que ministra louvor igual o João Vitor. Não vai encontrar, são exclusivos. Você pode andar por aí, aparece. Antigamente tinha os sósias, né, os imitadores, os covers. Ah, fulano, não é igual, não é. Tenta ser, mas não é, não dá para ser. Você pode procurar outro pastor, o Wilson Júnior, no mundo todo você não vai achar igual. Não vai achar. Nós somos exclusivos. Que coisa linda, querido. Deus fez você do jeito que você é, com o seu temperamento, com a sua forma de ser, para que você pudesse servir do seu jeito. E isso dá prazer, queridos. Quando você tem um dom, um chamado, você gosta de fazer, Deus não quer que você faça aquilo que você não gosta de fazer, sabia disso? Por muito tempo a igreja errou, a igreja cristã errou, colocando pessoas para serem aquilo que elas não foram chamadas para ser. Tem pessoa que só foi chamada para ser diácono, diaconisa, e ama fazer isso. Se eu colocar ela para ser pastor, não vai dar certo. Vou te estar tirando, vou estar colocando um dedo para cumprir um papel de uma perna, não vai sobrecarregar.
Está entendendo? Mas quando eu entendo que eu tenho um chamado, que Deus me deu o dom, o pastor Rick Warren, ele fala que o ser humano possui mais de 700 talentos, dos quais a maioria não são descobertos. Dons naturais que você tem, nem sabe, você nem tentou, ué. Você nem tentou fazer? Você fala, não sei costurar, você já tentou? Ah, eu não sei tricotar, você já tentou? Ah, eu não sei fazer comida, você já se esforçou? Tem muita coisa que você pode saber, tem dons aí que você, nessa pandemia, muitos aí se descobriram, né? Alguns maridos, nossa, até que eu tenho dom para cozinha, eu gosto desse negócio, né? Então, pessoas que vão se descobrindo e aprendendo que podem servir no seu chamado. Eu me lembro que eu estava no seminário, numa aula de missiologia, e o nosso professor, um pastor que havia sido missionário na África, na Ásia, na Europa, em algumas regiões também do Brasil, e uma das minhas colegas perguntou assim para ele, falou assim, pastor, e se Deus quiser que eu vá para a África, e eu não tiver vontade de ir para a África, eu tenho que ir a si mesmo? Deus vai obrigar eu a ir para um lugar que eu não gosto, fazer uma coisa que eu não goste? Aí ele falou assim, duas coisas vão acontecer, ou Deus nunca vai te chamar para a África, porque você não foi chamado para isso, ou Ele vai mudar o seu coração e colocar amor no seu coração pelos africanos, e você vai com prazer. Pergunte aos missionários, queridos, passe um tempo conversando, escreva carta para missionários, se relacione, e-mail, WhatsApp, converse com eles, estão vivendo a maior luta, dificuldade, às vezes passando fome, falta de um comprimido, um dipirona que não tem, pergunta se eles querem vir embora, eles falam, não, é a minha paixão, eu amo fazer isso. Isso é chamado, querido. Se colocar esses missionários para ser pastor de igreja, vão estragar as igrejas tudo. Porque não tiver chamado de pastor, tiver chamado de missão. E quando eu entendo isso, eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu propósito, as coisas vão clareando, que Deus me chamou de acordo com o meu dom, de acordo com o meu talento, e eu posso servir o reino de Deus de acordo com o meu dom, com o meu talento, com aquilo que Deus me deu, servindo a minha geração. Cada um ajude como pode, de acordo com os seus talentos, e algo fantástico que eu vejo, é que Deus tem prazer em prosperar cooperadores. Deus tem prazer em prosperar ajudadores. Lembra Jesus quando ele pregou o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, em que ele disse, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Queridos, aquele texto para mim é fantástico, porque a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra, e se você for analisar a mansidão de Moisés, à luz da nossa percepção do que é ser manso, a gente não vai entender o texto, porque a gente tem a ideia que Moisés, quando o texto fala isso, o que vem à sua mente? Moisés era um cara tranquilão, mansinho, né? Vai estudar a história de Moisés, manso, um cara que vê o outro, uma injustiça assim, já gruda no pescoço do outro, já mata, esse cara é manso? Que mansidão é essa? Um homem que Deus manda ele falar para a rocha ter água, e ele bateu na rocha, um homem que brigou com Deus, que queria desistir do seu ministério, ficou aquela história de brigando, ó Senhor, esse povo aí é do Senhor, toma conta, não é meu, não quero nada com isso, nada disso, porque manso, queridos, tanto no grego quanto no hebraico, traz uma ideia de compartilhar. Quem que é o manso? É aquele que compartilha. Qual que é o animal manso? O cavalo manso, o gado manso, é aquele que compartilha a sua força. O cavalo manso é aquele que você pode montar em cima e ele te leva aonde você precisa ir. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando se arava a terra com boi, com gado, o boi manso era aquele que você podia colocar o arador ali nele de boa, uma criança. Eu mesmo já fiz isso na minha infância, com 9, 10 anos de idade, fazia isso e não tinha medo do boi, porque o boi era manso. Manso é aquele que compartilha os seus dons, os seus talentos, tudo que Deus dá. E Deus tem prazer em fazer prosperar esse tipo de pessoa. E quando eu falo de prosperidade, não é só financeira. Pessoas que recebem um dom da parte de Deus e compartilham, essas pessoas prosperam em todas as áreas. Pessoas que querem conhecer e conhecem e passam seus ensinos, são pessoas que vão aprender cada vez mais e mais de Deus. Ou seja, em cada área, Deus quer prosperar aqueles que compartilham. Compartilham como? Servindo.
Os mansos são aqueles que compartilham. Então eu tenho que entender que eu fui chamado para reinar como? Servindo. Então entenda, queridos, compartilhe o que Deus te dá. Compartilhe os dons que Deus te dá. Se você é bom em algo, ensine outras pessoas. Passe para frente, não retenha aquilo que Deus te dá, que aquilo que Deus te deu, que sirva. E é interessante que a Bíblia fala que no reino de Deus, cada um de nós tem talentos. Tem pessoas, senhor pastor, eu não tenho talento nenhum. Meu irmão, não é possível. Não é possível. Ou você está mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Eu fico com você, porque a Bíblia não mente. Que a Bíblia fala que na palavra dos talentos, que Deus deu pelo menos um talento, mas só tem umzinho. Vai ver o valor do talento. Talento naquela época, se fosse comparar hoje, era algo aproximado no valor de 1 milhão. Então Deus te deu muito. Deus te deu muito, o que Deus nos dá é muito. Então Ele deu. Então, ou seja, eu tenho que entender que Deus me deu coisas que são valiosas, que são valorosas, que Deus nos chamou para servir com os dons e com os talentos que Ele te deu. E eu tenho que entender que muitos querem reinar, mas infelizmente poucos querem servir. Muitos querem reinar, mas poucos querem servir. E no reino de Deus se reina quando serve. No reino de Deus, para reinar, temos que servir. E eu tenho que entender que eu posso servir de muitas formas. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é exatamente essa: você já encontrou o seu lugar no reino de Deus? Você já encontrou o seu lugar no reino de Deus? Toda vez que eu falo sobre isso, queridos, me vem à mente, eu já devo ter contado aqui para vocês, eu ministrava uma época, um período, mais de 15 anos atrás, a tarde da bênção da nossa igreja em Goianésia. E tinha uma irmã na igreja, a dona Raulinda. A irmã Raulinda era uma senhorinha, bem franzininha, né, magrinha, e uma senhora já de mais de 70 anos. E um dia ela chegou em mim e falou assim: pastor, eu queria tanto poder ajudar mais na obra do Senhor, mas eu não sei fazer nada. Mas o nada dela era em relação ao culto, à igreja, né? Ela falou: se o senhor me der um microfone, eu vou tremer todinho, eu não sei falar, eu tenho dificuldade para falar, eu não sei cantar, eu não sei, eu não tenho nada, mas Deus tem que colocar uma vontade no meu coração de fazer algo. E eu virei para ela: irmã Raulinda, vai para casa, ore, busque direção de Deus, e Deus vai colocar algo no coração da senhora. Certamente a senhora deve ter dons, deve ter algo que Deus vai dar para a senhora possa utilizar. Uma semana depois, ela chega com uma garrafinha de café, para colocar no fundo da igreja, para servir para os irmãos que estavam participando da tarde da bênção. E ela chegou toda alegrinha: pastor, não sei que o senhor permite o povo tomar café. Claro, irmão, não tem contra esses negócios aqui não, né? Então, é uma bênção. Irmão, vocês não têm noção do café da irmã Raulinda. Sabe aquele café gourmet, que hoje nós chamaríamos de gourmet, né? Ela plantava o café no quintal dela. Ela colhia o café, ela botava o café para secar, ela mesma moía, ela mesma fazia e levava o café. Durante 5 anos, todas as tardes da bênção, às quartas-feiras, 3 horas da tarde, estava lá a irmã Raulinda levando o café para os irmãos tomarem após a tarde da bênção, o ministério do café. Irmãos, olha o que aconteceu. Tinha uma senhora que era varredora de rua, que varria a porta da igreja, exatamente no horário da tarde da bênção. E ela descobriu, alguém chamou: vem tomar um cafezinho no final da tarde da bênção. E aquela varredora de rua se tornou uma freguesa do café. Então todo dia passava, ela encostava, ficava no final do culto ali, da tarde da bênção, e ela fez amizade com os irmãos. E um dia eu estava pregando e fiz um apelo, ela estava lá de fora tomando café. Ela testemunha que algo tocou muito forte no coração dela, para que ela pudesse estar na frente, receber Jesus. E essa irmã Gari converteu lá na nossa igreja. Algum tempo depois, ela foi testemunhar na igreja. O que chamou a atenção dela para ir para a igreja? Foi exatamente o café. O ministério do café, o anzol que trouxe ela para o reino de Deus, foi o café da irmã Raulinda. A irmã Raulinda viveu depois mais uns 6, 7 anos, teve um acidente, infelizmente veio a óbito. Mas ela, durante os seus últimos anos de vida, ela serviu o reino de Deus com o talento que ela tinha. Queridos, vocês são exemplos simples, que eu posso ajudar e contribuir naquilo que Deus me chamou.
de acordo com os meus dons, segundo a minha força. Faça a obra de Deus segundo a tua força. Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado. Deus não vai exigir de você nada que Ele mesmo não te deu. Ele já te deu para que você pudesse fazer, para que você pudesse atuar, para que você pudesse contribuir. E você sempre tem que perguntar se você já encontrou o seu lugar no reino de Deus. Porque Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para servir. E a outra pergunta que eu faço, além de como reinar, como é que eu posso reinar? Servindo. Que coisa boa, hein? Onde é que eu vou reinar então? É o que o texto vai dizer aqui de Atos. Que Davi, ele fez o quê? Tendo Davi servido a sua própria geração. Onde que eu vou reinar, queridos? Sobre a minha geração. Parece óbvio, mas tem pessoas que parecem estar esperando não sei o quê. Quando é que eu tenho que reinar e onde eu tenho que reinar? Hoje. É sobre a minha geração. Eu não posso fazer nada pelos irmãos do século XVIII. Não tem nada que eu possa fazer. Certamente no século 22, se Jesus não voltar, quem sabe volta, estamos esperando por isso, mas se Jesus não voltar, no século 22, todos nós que estamos aqui seremos fósseis. Sinto lhe informar. Mas nós não estaremos lá para reinar sobre o século 22. Então você tem o século 21. Você tem hoje. Deus escolheu o tempo certo para você nascer. Você fala, por que eu nasci antes, por que eu não nasci depois? Não, você nasceu no ano certo. O próprio apóstolo Paulo achou que tinha nascido fora de época. Ele fala, eu sou um apóstolo fora de tempo. Não foi no tempo certo. Tanto é que Jesus deu um jeito de se apresentar para ele pessoalmente, de se revelar para ele pessoalmente e de fazer dele o grande apóstolo aos gentios. Então cada um de nós nasceu na cidade certa, na família certa, com um nível social certo. Deus te quis que você fosse quem você é, do jeito que você é, com qualidades e com pontos de crescimento, com defeitos. Deus te fez do jeito que era para você ser. Entenda isso, e é dessa forma que Deus quer que você reine nesta geração. Nós não podemos reinar então nem para os antepassados e nem para a futura geração. O tempo de reinar é hoje, é reinar agora. E a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: onde é que eu vou reinar? Na minha geração. Mas existem basicamente 3 ambientes que você e eu podemos reinar. Vou começar em ordem. Na nossa família. Onde é que você reina? Na família. O outro ambiente é na igreja. E o outro ambiente é na sociedade. Pronto, acabou. Se você reinar na família, se você reinar na igreja, se você reinar na sociedade, você vai estar cumprindo o seu propósito. Então você tem que começar a reinar na sua família. Assume o seu papel de rei lá na sua família. Assume o seu papel de rainha lá na sua família. Mas como você entendeu, né? Chegar lá, agora eu sou o rei aqui. Eu agora sou o rei, né? Agora eu vou reinar, eu vou mandar, vocês vão obedecer. Aí você vai cantar para sua esposa hoje: reina sobre mim. Como é que reina então? Pensa, querido, se todos da casa tivessem essa mentalidade. Pensa como é que seria a casa, o lar, o lugar melhor da nossa existência. Se o marido falasse: meu bem, eu vou reinar sobre você. O que você está precisando? Eu vou te servir. Eu vou te servir como homem, como esposo, como marido, como provedor, como ajudador, como adjuntor. Eu estou do seu lado, eu vou reinar sobre você. Eu vou ser o seu sacerdote. Eu vou, de fato, cumprir o meu propósito. E se a esposa tomasse esse papel: meu bem, eu vou reinar sobre você. O que você está precisando? Está precisando de uma massagem? Vou reinar sobre você. Se os filhos pensassem assim: pensa que coisa linda. Meu papai está cansado, eu preciso reinar nessa casa, eu vou botar essa casa em ordem, vou fazer o café da manhã, eu vou ajudar de alguma forma, eu estarei reinando. Está entendendo? O melhor lugar para nós começarmos a reinar é na nossa
casa, servindo com aquilo que Deus me deu, com os meus dons, com as minhas forças. O que acontece em muitos lares, muitas famílias estruturadas, é que por vezes existe a mulher sobrecarregada, ela serve todo mundo, mas ninguém lhe serve. O pai muitas vezes sobrecarregado também, e os filhos, infelizmente, muitas vezes se beneficiando do trabalho do pai e do trabalho da mãe. Mas temos que aprender e ensinar os nossos filhos a reinar também. Quando ele levanta cedo, dobra a coberta, arruma o quarto, ele está reinando no seu lar, está dominando o seu quarto, está dominando a sua casa, está servindo. Olha que coisa fantástica, queridos. Isso é reino. Quando eu entendo isso, eu sirvo com os meus talentos. E na igreja, da mesma forma. Eu tenho que entender, antigamente as pessoas, pastor William, talvez não ouviu isso, porque já a igreja aqui já tem cadeira já, né? Mas antigamente as igrejas eram de banco, né? Tem pessoas que chegavam na igreja, tinha a cara de pau de falar, pastor, eu sou crente de banco. Ainda bem que tiramos os bancos, né? A maioria das igrejas hoje não tem mais, né? Como assim, crente de banco, meu irmão? O que é isso? Vai ser um energúmeno aí, não vai fazer nada. Vai vir cá, não, Deus te chamou para fazer algo, que seja tirar o lixo lá do banheiro, que seja ficar na porta sorrindo para os irmãos que estão chegando, cumprimentando, perguntando como é que está, que seja olhando, nossa, está precisando pintar ali, eu sou pintor, eu vou pintar aquela parte ali que a chuva atrapalhou. Isso é forma de eu servir, com as minhas finanças, com o meu dinheiro, com os meus dons, com o meu ministério. E algo que eu acho fantástico, preste atenção. Toda igreja tem problema, irmãos. Não é só aqui, não é só na minha. Toda igreja tem problema. Onde tem gente, tem problema. E sempre você vai achar defeitos. Essa igreja tanto podia ter certos cultos diferentes. Podia ter umas vigílias aí, né? Pastor William não faz vigília mais, que parou de fazer. E a gente começa a ver coisas para fazer, não vê? Preste atenção, entenda isso. Quando Deus começa a te inquietar com alguma coisa, é porque Ele quer que você faça. Quando você fala, está faltando oração, chega no pastor William, me dê autoridade, autonomia para promover um culto de oração nessa igreja, sob a minha liderança. Não vai cobrar dele não, porque ele já está cumprindo o propósito dele. Podia tanto ampliar o ministério infantil, fazer certas coisas, vai você fazer, Deus está te chamando. É nem você que está tocando, é você que está vendo o problema, então começa a fazer. Porque Deus está tocando em você. Que bom se nós tivéssemos um ministério de evangelismo. Vai você encabeçar isso, Deus está te chamando. Aprenda isso, viu, pastor William? Quando alguém chegar, você fala, meu irmão, as portas estão abertas, conte com o meu apoio, vou te apoiar, o conselho vai te apoiar. Primeiro vai acabar com os críticos sem noção, que só critica, mas não faz nada. E nós vamos contribuir para o reino de Deus, servindo a igreja de acordo com o seu ministério. Isso é fantástico, queridos. A obra fluiria muito mais se todos nós pensássemos assim. Nossa, mas eu vejo o pastor William chegando lá, abrindo a igreja, essa correria, tentando arrumar. Faça você, meu irmão, converse com ele, pastor, eu quero ser o porteiro da igreja, chegar mais cedo, ligar a luz e tal, e fazer, faça. E faça com excelência, com alegria, servindo a Deus. Você vai estar reinando. Você olha o estacionamento, nossa, tem ali uma brita, um negócio, parece que está nascendo um matinho. O pastor podia tanto mandar uma pessoa, não, vai você catar o mato ali, você vai estar reinando. Está entendendo, meu irmão? Isso é reinar. Eu reino na família quando eu a sirvo. Eu reino na igreja quando eu sirvo a igreja. Posso servir com os meus dons? Claro que posso. Com os meus talentos, tem pessoa que tem chamado para o ministério de louvor, glória a Deus por isso. Outros são chamados para o ensino, para a pregação, para a liderança de ministério de teatro, de dança, qualquer que seja. Mas faça. No reino de Deus não tem aposentados. Não tem. Você quer falar assim, não, eu quero agora aposentar. Não tem. O salmista vai dizer que na velhice ainda darão frutos. Jesus quando disse para Pedro, tu me amas, então aposenta as minhas ovelhas. Não foi isso que ele disse. Então, apacenta.
No último dia de vida, seus últimos anos, você pode fazer algo, você pode orar, você pode interceder, você pode clamar, você pode contribuir, você pode vir ao culto, motivar outras pessoas. Quando os irmãos mais jovens vem ali a mãe do pastor William ali chegando ali, né, já na terceira idade, nossa irmã, vem, eu preciso vir também, está sendo um exemplo, está entendendo? Está servindo, porque eu estou servindo a igreja. E a outra forma de eu servir é a sociedade. Queridos, prestem atenção, nós temos que ampliar a nossa mente. Por muitas vezes achar que o cristianismo achou que entender o seu chamado era todo mundo ser pregador. Tem gente que não foi chamado para ser pregador, irmão. Entenda isso. Talvez você não tenha sido chamado, e glória a Deus, está tudo bem, está tudo certo. Tem gente que não foi chamado para ser líder no sentido de ministério, líder, não tem o perfil, não tem o papel, mas todos nós somos chamados para servir. E quando você entende que você é um profissional, que você é um trabalhador, e você é excelente em tudo, você está servindo. Você é um funcionário, você tem que ter alto padrão. Eu quero ser o melhor funcionário, não para vangloriar, mas para representar Cristo e o reino de Cristo naquele lugar. Se você é patrão, os meus funcionários não terão um patrão melhor do que eu. Eu vou ser o melhor patrão, vou ser justo, vou pagar um preço justo, vou bonificar, vou fazer o melhor, vou dar mais do que o combinado. Não é isso que Jesus fazia com os trabalhadores da vinda, a parábola? Chegou faltando 1 hora, recebeu tanto que todo mundo recebeu. Isso é graça, é ser justo, é querer, é saber que aquilo que você foi chamado, você tem que dar o melhor de si. Quando eu falo sobre isso, eu lembro sobre José. Porque, queridos, quando uma pessoa tem uma essência, não é a circunstância que vai mudar o seu caráter, não é a circunstância que vai mudar quem ele é, não é a circunstância que vai impedi-lo de reinar. José foi um homem que onde ele estava, ele reinava. Ele tinha 10 irmãos, antes de nascer o Benjamim, o caçula. Ele tinha 10 irmãos, ele era o 11º, dos 11 ele era o melhor filho, tanto é que Jacó amava mais a José. Será por quê, hein? Que ele amava mais a José? Porque a José amava servir, porque José reinava. Depois ele, por conta da inveja, ele foi vendido como escravo. Logo quem o comprou percebeu que ele não era um escravo qualquer. Tanto é que ele foi vendido para alguém de bem lá do Egito, alguém que tinha uma liderança, para Potifar. Ele não foi vendido como os demais escravos para fabricar tijolos, por exemplo. Ele foi vendido para a casa de Potifar, porque ele era o melhor escravo. Lá na casa de Potifar, ele trabalhava com excelência, ao ponto de Potifar colocar toda a sua gestão pessoal, familiar, financeira, de negócios na mão de José. Já parou para pensar que José tinha a senha do Wi-Fi da casa de Potifar? Que José tinha o cartão de crédito dele, sabia a senha do cartão de crédito, a senha do cofre, deu tudo, só a esposa que não. Só pode liderar tudo, só a minha esposa que não. Tá certo, é claro, né? Mas o resto, tudo você pode governar. E ele se tornou um mordomo de excelência. Teve aquele caso lá que a mulher levantou calúnia, injúria, o assediou, ele não quis, porque ele era um servo de Deus por excelência. Foi mandado para a prisão, achou que ia acabar com José. José se tornou o melhor prisioneiro. Está vendo que não é o lugar, é a pessoa? Logo ele se tornou líder dos demais prisioneiros, porque ele era um padrão de excelência em pessoa. Onde colocava ele, ele prosperava. Onde colocava ele, ele era o melhor, porque ele entendeu que ele podia reinar. Aí depois sim de passar por todos esses estágios, Deus o colocou como governador do Egito, porque ele aprendeu a reinar com excelência. Então entenda isso, que você pode reinar na sociedade, como funcionário, como patrão, como empregado, como pessoa, como colega de trabalho, reinar sobre o colega, servindo. Queridas, as pessoas estão tão carentes, o mundo está tão carente, estamos vivendo numa época de pessoas tão egoístas, que ninguém se importa com ninguém, cada um tomando conta de si, ainda mais que esse negócio não pode tocar, não pode abraçar, as pessoas estão se enclausurando dentro do seu próprio casulo, né? Não quer nem mais ter contato, misericórdia.
O ser humano precisa disso, desse amor, de estar junto, de conviver, de se relacionar. Em muitas pandemias que aconteceram na história da igreja, no meio das pandemias, a igreja ficava reclusada em casa, não. Ia para o meio dos contaminados, sem medo de se contagiar. Eu preciso servir essa geração. Nós temos que recobrar isso. Quanto à oração, o seu colega de trabalho está precisando de alguém que ouça, que escute. O índice de suicídio no estado de Goiás é altíssimo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no serviço de inteligência da polícia do estado de Goiás. Fala, pastor, a imprensa que é proibida de anunciar. Mas infelizmente a depressão está matando tão quanto a Covid. As pessoas estão precisando de você, de um abraço, de alguém que ore, de alguém que chore, de alguém que interceda, e você possa servir a sociedade, amando, ligando, perguntando como é que está. Aquele irmão que some da igreja, passa 30 dias, nossa, o irmão está sumido, né? Não fique só na pergunta não, liga para ele, busque o número dele no grupo da igreja, ore com ele, convide ele para tomar um café na sua casa, faça a diferença servindo. Foi para isso que Deus te chamou, para servir na família, para servir na igreja e para servir na sociedade. Eu vou concluir dizendo, como é que eu reino? Servindo. Onde eu reino? Na minha geração, que são 3 formas: na família, na igreja e na sociedade. E de que forma que eu reino? Fazendo a vontade de Deus. Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Como é que você reina? Não é segundo o seu querer. Todos os dias nós temos que orar a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Que muitas vezes você não vai ter vontade de fazer, muitas vezes você não vai querer, mas você fala: eu sou súdito do reino de Deus, e cumpre-me fazer a vontade dele. Todas as manhãs eu tenho que perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse dia? Por quem que o Senhor quer que eu ore? A quem que o Senhor quer que eu evangelize? A quem que o Senhor quer que eu ajude, que eu estenda a mão? Porque eu tenho que reinar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade daquele que me chamou. Então Davi reinou conforme a vontade de Deus. E o que eu acho fantástico, queridos, é que Deus nunca vai esperar que você seja uma pessoa perfeita, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele não era perfeito. Lembra dos pecados de Davi? Foram tantos, não foram? Presepadas. Não é um bom exemplo de pai, não é um bom exemplo de esposo, mas era um homem que quando pecava, ele dizia: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Ele arrependia, reconciliava e colocava o seu coração diante do Senhor: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eis que eu estou aqui para fazer a tua vontade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Essa era a oração de Davi. Ele não era perfeito, mas ele queria ser perfeito. Ele não era santo no sentido prático da palavra, tinha muitas falhas, mas ele lutava para ser santo e para fazer a vontade de Deus. Eu reino quando eu busco fazer, sobretudo, a vontade de Deus. Ele entendia exatamente isso, que Deus poderia usá-lo, mesmo sendo ele imperfeito. Aliás, sabia que Deus usa os imperfeitos? Deus usa você, Deus usa a mim, Deus usa vasos imperfeitos. Eu vou concluir com um conto de um vaso que o seu senhor sempre o pegava para carregar juntamente com outro vaso, para ir no rio e levar para regar o seu jardim. E um dia ele percebeu que a água não chegava. Assim, como é que meu senhor me pega, vai lá buscar no rio a água, e a água não chega porque eu sou um vaso rachado, eu sou um vaso furado. Enquanto que o seu irmão vaso, seu colega vaso, era perfeito na visão dele, e pegava a água e chegava ao seu destino.
Mas ele percebeu que mesmo ele sendo rachado, o seu Senhor continuava a levar. Eu não sei porque eu sou rachado, eu não cumpro o meu propósito, eu sou cheio de defeitos. Eu chego lá, quando eu chego para regrar lá o jardim, já não tem água nenhuma em mim, eu não consegui reter a água. E ele começa a conversar e entrar numa crise existencial e falar para o seu colega vaso: eu estou triste, porque eu não estou cumprindo o meu propósito, eu sou um vaso rachado, eu não sei porque o meu Senhor insiste em me levar e trazer, sendo que eu não retenho a água. Aí o outro vaso sorriu e falou assim: você não percebeu? Observa o seu lado, que o vaso ia do lado, o outro lado e o outro vaso. Observa o seu lado é perfeito, está cheio de flores e elas são regadas enquanto a sua água vai sendo derramada. Enquanto que o meu lado é feio, porque eu não derramo água. O nosso Senhor sabe para que você serve e Ele está te usando, mesmo com as suas rachaduras, mesmo com os seus defeitos. É assim que Deus faz conosco, queridos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos pontos de crescimento, todos nós temos fraquezas, mas até essas fraquezas Deus usa para o nosso bem, para o bem do seu reino, para o bem da sua obra, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que você e eu possamos meditar nessa palavra nessa manhã, que você possa sair daqui nessa manhã desse culto como um rei, como uma rainha. Eu vou reinar. Agora eu vou cantar esse hino, né? Uma vez eu fui num show, pastor William, do Companhia de Jesus, um grupo que fez sucesso no final da década de 90, um grupo de Anápolis, na época fez muito sucesso, foi no Jô Soares e tal, e um dia ele estava cantando lá em Goianésia. Eu fui no show, a Patrícia foi também, nós não éramos namorados ainda, éramos membros da igreja, né? E tinha uma música muito famosa dele, se tornou na época conhecida, e que a frase dizia: quando tudo acabar, verei o rei. Essa era a frase: quando tudo acabar, eu irei ver o rei, que era o rei Jesus, né? E um bêbado que estava assistindo o final do show, terminou o show, e nós ficamos ali conversando com os irmãos da igreja e tal, terminando, despedindo para ir embora, e o pessoal da banda desmontando os sons, e o bêbado começou a cantar: quando tudo acabar, serei o rei, serei o rei. Ele não entendeu que a letra era verei o rei, né? Ele entendeu que era serei o rei. Mas toda vez que eu falo sobre isso eu lembro, nós somos reis, nós não seremos, nós somos hoje reis e rainhas, pessoas que estão dispostas a reinar. Foi para isso que Jesus nos comprou, foi para isso que Jesus nos salvou, para servir. Que você possa ir para casa e pensar: eu preciso cumprir o meu propósito, na igreja, na minha casa, na minha família, na sociedade. Eu preciso assumir o propósito pelo qual Deus me chamou. Eu preciso reinar, mas eu não vou reinar segundo o conceito desse mundo, eu vou reinar segundo o conceito de Deus. Eu vou reinar servindo, e quanto mais você serve, mais você está reinando e sendo útil para o reino de Deus. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos nesse momento, curva a tua cabeça. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Ele falou ao seu coração, Ele aplicou essa palavra à sua mente e ao seu coração, e Ele espera que você e eu tomemos uma atitude em relação a isso. A palavra do Senhor cobra de nós que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. E o tempo de você reinar é hoje, e o tempo de você servir é hoje, e o tempo de você tomar uma decisão em relação à igreja, em relação à sua casa, à sua família, em relação à sociedade é hoje. E que você possa dizer: usa-me, Senhor, sonda-me, usa-me, Senhor. Chamar a Joana aqui, dá para cantar esse cântico justamente com o pastor Cid, ou o pastor Cid mesmo, sonda-me, Senhor. Alguém possa fazer back para ele aqui, ou Patrícia, se você puder. Amém. Que você possa fazer desse cântico uma oração ao Senhor. Eu quero ser usado como ponte sobre as águas. Eu quero ser usado como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
eu quero ser usado. Que você nessa manhã possa decidir reinar para o reino de Deus. Que você possa decidir reinar em nome do Senhor Jesus, para o reino de Deus e para Deus. Aleluia. Feche seus olhos, continue nesse clima de adoração ao Senhor. Se entregue ao Senhor nessa manhã, dizendo: Senhor, eu quero ser usado, eu quero reinar. O Senhor me chamou para reinar, o Senhor me chamou para fazer a diferença, o Senhor me chamou exatamente para cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Transforma-me conforme a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos reinar contigo. Nós queremos, ó Pai, viver a tua palavra. Nós queremos, Senhor, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos salvou, que é reinar. E reinar, Senhor, não segundo o mundo, mas reinar servindo. Tu possas encontrar em cada um de nós, Senhor, servos do Senhor, que queiram cumprir o chamado, que queiram cumprir o propósito, que possamos começar hoje a reinar na nossa família, que possamos começar hoje a reinar na igreja, que possamos começar a reinar a partir de hoje na sociedade. Esse mundo que jaz em trevas, Senhor, queremos ser como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como nós acabamos de cantar. Tu possas nos usar para reinar. Queremos reinar contigo, cumprir aquilo que nós lemos em Apocalipse, que o Senhor morreu através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Que possamos reinar contigo, através de ti, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Que o teu filho e a tua filha que está aqui nessa manhã, nesse primeiro culto da família do ano de 2022,
possa entender que ele é um servo, que ela é uma serva, que foi chamado para reinar no teu reino, para cumprir o propósito, e que tu possas capacitar o teu filho, tu possas capacitar a tua filha, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor William, toda a segunda igreja para ser renovada. Estava com saudade dos irmãos, senti falta de alguns irmãos que não estão, né? Mas deixa aqui o meu abraço para todos em nome do Senhor Jesus.